estamos aqui na aula 8, última aulinha antes da prova. Prova não pode falar prova, é avaliação. Avaliação. E aí, gente, é o seguinte, como nós estamos nesse processo de quarentena, todos muito isolados em casa ou não, aí, o que é que vai acontecer? A gente teve uma reunião com os professores, via videoconferência, os professores e a coordenação, e a gente foi discutir como é que ia ser esse processo de avaliação e tudo, e foi recomendado que a gente não, assim, depende, eles deixaram aberto para cada professor e tal, e a gente conversou, discutiu muito sobre isso, e foi visto que não é muito interessante que a gente pegue e faça a prova no AVA valendo os 7 pontos. Fica uma coisa meio complicada, né? Colocar a prova no AVA valendo os 7 pontos. E aí, o que é que vai acontecer? A maioria dos professores está passando trabalho para vocês e eu vou precisar passar um trabalho. E eu tentei ver o trabalho que não fosse dar muito trabalho para vocês. Vocês estão atolados aí de coisa, eu sei que vocês estão no 9º período, eu sei o que é 9º período de engenharia civil, mas vamos tentar fazer isso. Eu tentei colocar um prazo lá para frente e vamos ver se a gente consegue fazer isso de uma maneira leve aí para vocês, tá? Então, na aula passada a gente finalizou os modais de transportes. Na aula de hoje a gente vai ver umas informações aí do trabalho e prova. E não pode falar prova, meu Deus, avaliação, e uma revisãozinha aí, ó, bem de boas Alagoas para vocês. Então, só para vocês estarem mais por dentro aí, como é que vai ser a nota da unidade 1. Vai ter essa avaliação no AVA, mamão com açúcar, que é praticamente a avaliação como é que fala? É praticamente com consulta, que são questões que vão ser colocadas lá no AVA. É um banco de questões que eu coloco lá no AVA, são várias questões, e na medida que vocês entram, o AVA ele gera uma prova para cada aluno, ou seja, cada um vai ter uma prova diferente. Cada um vão ter questões individuais para cada um, randomicamente. Isso aí é a avaliação do AVA, que são questões de marcar. Isso aí vale 4 pontos. Aí tem 3 pontos das atividades complementares que vocês já fizeram, que foi o questionário da aula 2, que teve aquela atividade que eu pedi para vocês lerem antes da aula 2, e aí para o questionário que eu fiz lá no AVA. Teve a rotação por estações, foi a aula 4, teve um questionário da aula 5, que eu botei lá no AVA também, e teve a aula 7, que a gente fez aquela corridazinha do Kahoot, que é pelo Socrative. E aí, professora, mas eu faltei um, faltei outro, papapá. Aí, o que acontece? Tem 4 atividades complementares. As que você foi, vai ficar valendo 3 pontos, tá? Isso aqui para a unidade 1. Para a unidade 2, todas as atividades complementares vão valer ponto. E quem não participar vai terminar perdendo o ponto da atividade complementar. Só que antes de todas as aulas que tiverem ponto, eu vou avisar. Então, na unidade 1, como antes de cada aula que tivesse alguma coisa valendo ponto, eu não avisei, então não seria justo para quem faltou aquela pessoa perder a nota. Então, não vai acontecer isso na unidade 1. Então, quem faltou alguma dessas aulas aqui, da rotação por estações ou da aula 7, aí o ponto fica distribuído nas outras atividades que você tenha feito. Então, o que você fez aí vai valer os 3 pontos. Isso não vale para o questionário da aula 2 ou da aula 5. Aí não é questão de ir ou não para a aula. Isso daqui fazia em casa, né?
O questionário da aula 2 e o questionário da aula 5, aí é só vocês fazerem. Tá? E vai ter um trabalhito valendo 3 pontos, tá? Só que aí esse trabalho eu botei para vocês entregarem só no dia 21 do 3. Eu ainda estou esperando, deixa eu ver se a Valéria me respondeu. 21 do 4, não? Oh, do 4, Dur. Oxi, o trabalho não já foi aquele que a gente respondeu? No AVA? Vai ter mais um trabalho? Nota aí. Eu acho Ellen, do Ellen. Eu já mostrei a divisão da nota. Buguei aqui, explica aí de novo. Eu acho má. Não viu o slide, não, da divisão da nota? Ó aqui. Vai ter uma avaliação Sim, do mas eu trabalho. pensei Olha. que esse trabalho já estava feito. Avaliação, 4 pontos. Atividades complementares, 3 pontos. Trabalho, 3 pontos. Porque a avaliação do AVA não é muito recomendável que a avaliação do AVA sozinha fique valendo os 7 pontos. O que é que iria acontecer? Se tivesse uma prova presencial, a prova valeria os 7 pontos. Como não tem prova presencial, aí a avaliação do AVA, eu coloquei para valer só 4 pontos, e os outros 3 pontos vai ser um trabalho. Entendeu? O que aconteceu? Professora, Oi. Esse Entendi, mas não método aí, concordo. esse método aí foi aconselhado pela coordenação ou foi você que criou essa distribuição aí? Essa coisa das atividades complementares valerem 3 pontos é obrigado. Certo. A Facex obriga a gente a todas as unidades, a gente tem que ter atividades complementares valendo 3 pontos, que é trabalho, alguma coisa, valendo 3 pontos, e uma prova escrita individual valendo 7 pontos. Só que agora, como a gente se reuniu com a coordenação, e ela disse, já que não vai ser uma prova presencial, não é muito interessante que a prova do AVA esteja valendo os 7 pontos. Ah, entendi. Você substitua a prova presencial escrita pelo AVA. Então, tem muito professor que está substituindo a prova presencial escrita por um trabalho. Ah, sei, entendi. Tem muito professor que está fazendo essa divisão que eu fiz. Uma parte do AVA e outra parte outro trabalho, entendeu? Está tudo adaptado. Entendi. Entendeu? Mas eu imagino que vai ser raro um professor que faça a prova do AVA valendo os 7 pontos. Ave Maria, Deus me livre guarde. Porque a prova do AVA é só de marcar. Não tem como a gente ter questão discursiva. Não tem como a gente avaliar vocês de outra maneira. É só de marcar. Então fica complicado para a gente ter como avaliar. Entendeu? Uhum. Porque é só questão de marcar no AVA. E questão discursiva no AVA, tem como botar, mas é muito complicado, porque ele só aceita como certo se você escrever ipsis literis o que eu botei como resposta. Então, você tem que escrever... eu percebi isso. Aí você tem que escrever exatamente essas palavras que eu botei, e é impossível. Chega a dar raiva. A resposta é meio que impossível. Colocar a questão discursiva. Aí, tipo, ao invés das discursivas, tem que fazer outra coisa, entendeu? Tem que fazer um papo fora, entendeu? Tipo assim. Aí, gente, trabalho, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu estou devendo? Valéria ainda não me respondeu se eu poderia colocar essa data para 21 do 4. Eu botei errado aqui, 21 do 3. Deixa eu logo ajeitar isso daqui. 21 do 4. É a quarentena mexendo na cabeça dela. Hã? Eita! Tá achando que o microfone estava desligado? Claro que não, eu falo isso na sua cara, professora, toda a vida. Você falou o quê? A quarentena tá mexendo com a sua cabeça. Tá mexendo com a cabeça? É mesmo? Ah, sim. Pois é. Não, mas... Tá vendo que homem de falar pela frente. Ó,
Vamos Então, dar continuidade à aula, por favor. eu pensei 21/4, porque aí passa a semana de prova, passa outros trabalhos É que você tem melhor. que pegar, bota lá para frente. Esse trabalho tem a ver com Mas a primeira unidade vai terminar quando? eles estão meio que postergando a primeira unidade. Só que aí eu não sei até quando vão postergar. Essa é a minha dúvida para a Valéria, que eu mandei para ela a dúvida, e ela não me respondeu ainda. Não vai terminar. Você não Eu coloquei entendeu. dia Tem gente querendo postergar, tem gente querendo as férias de junho. Que porra é essa? Não é isso, Danado danado de férias. Não, a gente vai continuar as aulas normalmente. Vocês vão ter as férias na data das férias. Eu acho que não adianta nada. Nem vai nem vem adiantar férias. Oxe. É muito pior, porque vocês vão desorganizar o calendário acadêmico todo. Acho que é melhor É. passar todo mundo Deixa do logo. jeito que tá. Se eu tivesse no lugar de vocês, eu ia preferir que contasse direitinho. Eu prefiro que conclua direitinho. Aí desorganiza tudo. Ó, É melhor esse trabalho é baseado Eu não dou conta nem de um semestre todo, imagina um semestre emendado no outro. Só isso. Ó, presta atenção, gente. Esse trabalho é baseado na aprendizagem baseada em problemas, tá? E ele tem a ver com metodologia ativa também. Uma das metodologias ativas de aprendizagem é o é a aprendizagem baseada em problemas. É quando se dá um problema para os alunos resolverem, eles têm que pensar juntos e blá, blá, blá. Então, vocês vão fazer grupo de 3 ou 4 pessoas. As duas turmas têm 7 alunos. Então, vai ficar 2 grupos de manhã e 2 grupos à tarde. 2 grupos por turma. Tá? Então, Amanhã tem sete, né? Vai 2 para aula. cada turma vai ter 2 grupos. E aí vocês decidem entre si quem vai ficar em que grupo. Meu grupo já é formado já. Vocês decidem aí. Aí o que acontece? Eu quero que vocês se inscrevam aqui no chat do lado os componentes dos grupos. Fulano, 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 fulano. Nos grupos. Aí, ó, um grupo vai ficar com as zonas norte e leste, e outro grupo com zonas oeste e sul. Então, um grupo da manhã vai ficar com zona norte e leste, e outro grupo da noite com zona norte e leste também. Aí outro grupo da manhã com zona oeste e sul, e outro grupo da noite também com zona oeste e sul. Tá? De Natal. E meu grupo é um da manhã e um da noite. Como é que faz? Não dá. Você tem que fazer o grupo com o povo da sua turma. Não Que dá. história, Não bucada. tem como. Você não tá na turma da noite. Minha dupla da noite. Não dá. Tem que fazer grupo na turma. Tem que fazer grupo na turma da manhã, 6 da manhã. Não, não gosto do povo da manhã, nem gosto do povo da noite, não gosto de ninguém. Vai sair. É recíproco. Infelizmente, a gente não faz. Normal. Não, eu tô brincando, Antônio tá matriculado em qual horário? Eu não sei, não. Antônio tá pela manhã. Eu tô Dividam aí matriculado os de manhã. grupos, homem. Antônio tá matriculado de manhã. Ah, O trabalho é simples, Deu vocês certo, têm já. por videoconferência, tá tranquilo. Botem só aqui no chat os grupos que você quer. Vai falando aí pelo WhatsApp quem vai ficar com quem. 3 ou 4 pessoas. Aí, ó, conteúdo do trabalho. Vocês vão, basicamente, achar problemas de transporte e propor soluções. Tranquilo. Aí, eu ainda dividi o trabalho em etapas para organizar o trabalho escrito de vocês. Para vocês ainda saberem como escrever isso daí. Etapa 1, vocês vão observar a realidade das zonas de vocês. Então, por exemplo, o meu grupo ficou com zona norte e leste. Então, vocês vão se dividir em grupos e tem que decidir também quem vai ficar com zona norte e leste e quem vai ficar com zona oeste e sul. Se quiser o sorteio aqui. Dividam aí os grupos que eu posso sortear no final da aula. Digamos que eu estou com zona norte e leste, meu grupo. Etapa 1, observar a realidade. Vou identificar os principais problemas que estão relacionados ao sistema de transporte.
Como é que eu vou fazer isso aí nessa etapa 1 do trabalho? Identificar com esse meu recorte, essas minhas duas zonas. Como é que eu vou identificar esse problema? Vou pesquisar, posso olhar o Google Maps. Como é que eu vou identificar isso aí? Vou pesquisar na internet e vou registrar, escrever os problemas que eu e meu grupo identificamos de transporte nessa área. Sei lá, problemas de congestionamento, de acidente, de demanda, de linhas, de ônibus, problemas que você tem, transporte. E aí, brainstorming, fechado de ideias, ver mil problemas. Se tiver algum de vocês que morem em algumas dessas zonas, melhor ainda, que a pessoa, eu tenho problema na rua tal, aquele sinal é assim, sabe? Identifica aí, só identificar. Etapa 2. Dentre os 1000 problemas que vocês identificaram, aí vocês vão escolher os problemas que são mais relevantes, para que vocês possam elaborar alguma solução para eles. Então, vocês vão refletir sobre os problemas que vocês apontaram e vão ver quais são os problemas relevantes, os mais relevantes. Então, vamos dizer uns 3 problemas mais relevantes, 2 ou 3 que são mais relevantes. Então, entre todos esses que a gente viu, tem muito problema aqui no canal. Dentre eles aqui, os 3 mais relevantes são esses daqui. Então, os que a gente escolheu para propor soluções são esses aqui. Etapa 3. Agora a gente vai pesquisar sobre esses tipos de problema. O tipo de problema, desses tipos de problema principal que a gente viu foi congestionamento nesse cruzamento dessas duas vias aqui. Tem um congestionamento muito grande aqui. Porque nessa hora aqui, entre essas duas vias, tem um fluxo muito grande de pedestre misturado com carro. Então, você vai procurar pesquisar sobre esse tipo de problema, de congestionamento devido a um fluxo muito grande de pedestre misturado com carro. Então, você vai procurar sobre isso daí, que tipo de solução pode existir para uma coisa desse tipo, papapá. Essa etapa 3 é pesquisar sobre esse tipo de problema. Ou digamos que o seu problema é porque é um congestionamento porque tem muito ônibus enfileirado naquela via. Então, você vai ver qual é fontes de pesquisa que você pode ver sobre esse tipo de problema, um monte de ônibus enfileirado. Tá? Aí você vai ver e vai registrar isso daí. As fontes que você pesquisou e qual foi a teorização que você pode fazer sobre esse problema. E aí, na etapa 4, você vai ver as soluções. Já que você pesquisou sobre esses problemas, aí você vai ver as soluções para esses problemas aí. Simples. Eu só botei essa etapa 1, 2, 3, 4, porque vocês podem até estruturar o arquivo de vocês nessas etapas. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Só para deixar mais fácil para vocês. Entendeu? Então, aí vocês vão, na etapa 4, ver se as hipóteses de solução, depois de vocês terem pesquisado sobre esse problema. Você pode ver exemplos de outras cidades que fizeram soluções semelhantes, em problemas desse tipo, e papapá. Enfim, usa aí a criatividade. Eu não sei se vocês viram que eu botei no Ava um joguinho muito interessante. Quem viu, hein? Eu vi, mas não entendi foi nada. Você viu o vídeo? Eu vi o início, não assisti todo, não. Gente, tem um joguinho muito interessante, que é um jogo que você simula como se você fosse dono de uma empresa de transportes. E eu coloquei lá no Ava para vocês o link do vídeo, um vídeo no YouTube de um menino que, informalmente, claro, explica como você faz para jogar esse jogo. É bem interessante. Você escolhe o mapa de uma cidade e não é uma cidade, é um mapa que tem várias cidadezinhas pequenas
tem várias árvores entre as cidades e indústrias, e você vai montando as redes de transporte, tanto dentro das cidades como entre as cidades. E à medida que você vai colocando os transportes, tipo, dentro da cidade, aí você coloca os pontos de ônibus na cidade e você coloca o ônibus para rodar. Aí aparece o quanto você está gastando em cada ponto de ônibus e o ônibus você escolhe qual tipo de ônibus você quer que rode na cidade. Aí ele roda aquele ônibusinho que você escolheu. À medida que você bota o ônibus para rodar, as pessoas começam a usar o seu sistema de transporte e já vai entrando o dinheiro lá na sua conta, você já vai vendo quanto você está ganhando por causa do povo que está usando o seu sistema de transporte. À medida que o povo vai usando o seu sistema de transporte, as cidades já vão crescendo por causa do sistema de transporte que você colocou. Aí daqui a pouco vai lotando o sistema de transporte. O jogo é bem interativo. A cidade vai crescendo, daqui a pouco você tem que botar outra linha de ônibus. Aí daqui a pouco você tem que criar interação entre as cidades. Aí você vai e bota uma linha férrea entre uma cidade e outra. As pessoas começam a se deslocar entre uma cidade e outra. Fica os bonequinhos andando entre uma cidade e outra. É bem interessante esse joguinho. Se vocês gostarem da área, é um jogo estratégico, entendeu? Aí você fica mexendo entre uma cidade e outra, e os bonequinhos começam a rodar, e daqui a pouco a cidade vai começando a crescer, e você cada vez tem que prever mais estruturas para promover o transporte de pessoas e de cargas também. Aí tem o modal ferroviário, tem o modal aquaviário, tem vários tipos de ônibus, de trem, é bem interessante esse joguinho. Sim, resumo o trabalho escrito, é isso aí, contendo essas 4 etapas, e vocês colocam as referências que utilizaram no trabalho, tá? Vocês estão acostumados a fazer trabalho assim, colocando as referências direitinho? Sim, Vocês geralmente fazem no formato da ABNT? sim. Pronto, então faz desse jeito. Professora Racha disse para você aceitar ela, que ela está um tempão esperando. Ai, Jesus! Foi mal, Raíssa. Foi mal, Raíssa. Eu não escutei o barulhinho. Gente, então entrando na revisão aí, unidade 1. Colher de chá para vocês. Vamos revisar. Olha aí. Acerca das ações a serem consideradas no processo de encontrar soluções em um sistema de transporte, assinale a alternativa. Professora, essa aula vai ser postada, é? Você está gravando? Tô gravando. Porque eu vou precisar sair. Você vai postar no AVA, é? Depois? Vou botar o link do vídeo do YouTube. Então tá, valeu. Assinale a alternativa incorreta. E aí, gente? Quais são as ações que a gente tem que considerar quando a gente está encontrando uma solução em um sistema de transportes? O que é incorreto disso daí? Considerar a natureza social e política dos fenômenos de trânsito. Considerar apenas aspectos quantitativos. Analisar causas dos problemas. Avaliar a sociologia do transporte dentro da sociologia urbana. Ou analisar os agentes que interferem na produção e uso do espaço urbano. Qual dessas você acha que é incorreta? Professora, Oi. você poderia colocar a imagem da sua tela, porque eu não estou acompanhando pelo computador, não, tô no celular. Sim. Para poder acompanhar o raciocínio aí, para não ficar só ouvindo. Não está compartilhando minha tela, não? Não. Ah, sim, Gigi. Eu não tô doendo, não. Ah, pois aqui tá normal. Aqui também. Deixa eu ver aqui. Não aparece não para você? Tá, não. Pronto, voltou. Deu? Deu. Voltou. Qual dessas aí está incorreta? Digam aí.
Considerar a natureza social e política dos fenômenos de trânsito. Tem que ser considerado isso? Eu acho que é a letra B. Letra B. Letra B de bola. Por quê? A gente viu que a gente não deve considerar só os aspectos quantitativos. Isso. Quando a gente está pensando numa solução do sistema, para um sistema de transporte, a gente tem que considerar os aspectos qualitativos Sociológicos também. Aspectos qualitativos, aspectos que têm referência à sociologia do transporte, aspectos sociológicos, aspectos relacionados ao porquê que as pessoas estão se deslocando de um canto para o outro, analisar as causas dos problemas, analisar quem são os agentes que interferem na produção do espaço urbano. Então, não são só aspectos quantitativos. Tantas pessoas estão indo daqui para lá, aí para eu resolver isso daqui, eu vou colocar uma nova linha de ônibus que vai reduzir tanto na minha... vai aumentar tanto a minha oferta e tal. Não são só aspectos quantitativos, tá? Então, letra B. Dentro da perspectiva sociológica do transporte, o transporte é um instrumento e não um fim em si mesmo. Ou seja, as pessoas não se transportam porque elas gostam de se transportar. Ah, e meu objetivo é me transportar. Não. A pessoa ela se transporta para outro lugar porque ela tem um fim no outro lugar. Ela vai realizar uma atividade no outro lugar. Então, essa abordagem diferencia-se do enfoque técnico e social. Então, isso daí é aquela questão que a gente viu as diferenças dessas três abordagens, que é o enfoque sociológico, o enfoque técnico e o enfoque social. Tá? Então, vamos ver as diferenças entre os três. O enfoque técnico tem uma abordagem qualitativa, enquanto o enfoque sociológico apresenta um enfoque quantitativo e qualitativo. O enfoque técnico, ele tem uma abordagem qualitativa. O enfoque técnico dos transportes, ele vê a parte mais quantitativa do enfoque técnico. Quando a gente está olhando o sistema de transporte por um enfoque técnico, a gente pensa mais em dados quantitativos. Então, não seria essa letra A, tá? O enfoque técnico e social visualizam a viagem como um dado e privilegiam o comportamento individual, enquanto o enfoque sociológico privilegia o comportamento coletivo. Quem lembra? Tá certo ou errado? Vou continuar. O enfoque social apresenta como elemento de análise os veículos. Quem analisa olhando quantitativamente e analisando os veículos é o enfoque técnico. No enfoque técnico, ele olha para os veículos e para os números. No enfoque social, ele vai olhar para os indivíduos. O enfoque sociológico apresenta como elemento de análise as pessoas com foco nos indivíduos. Não, o enfoque sociológico, ele vai analisar as pessoas, mas o foco dele é na coletividade. Então, qual é a resposta certa? Letra? Não entendi nem a pergunta, professora. Eu também fiquei confusa com essa Eu não pergunta. entendi não o que a Não pessoa entendi quer, muito, não. certo ou errado. Vocês não estão lembrando de uma tabelinha que eu mostrei na aula 2. Que a gente tinha 3 perspectivas de analisar o transporte. Vamos abrir a aula 2. Aula 2, Jesus. A gente tinha 3 formas de analisar
Eu não sei se será aula 2. E agora? Deixa eu ver se era aqui. E agora que eu não sei qual era a aula? Deixa eu ver se era essa aqui. Aqui, ó. A gente tem esses 3 enfoques, ó. Enfoque técnico, social e sociológico. A pergunta tá a questão está perguntando qual é a diferença do sociológico em comparação ao enfoque técnico e social. Entendeu? Então, o que é que eu estou dizendo? A natureza dos dados do enfoque técnico é quantitativo, enquanto a do social é quantitativa e qualitativa, do sociológico também. Elemento de análise. O técnico vai olhar mais para os veículos. O social vai olhar para as pessoas. O sociológico olha pelas pessoas, porque elas são seres políticos e seus papéis, mas o enfoque do sociológico é mais na coletividade. E o enfoque do social é mais nos indivíduos. E do técnico é mais nos indivíduos também. Certo? Então, quando a gente vai ver aqui, ó, ele fala que o enfoque social apresenta como elemento de análise os veículos. Não, o social apresenta como elemento de análise as pessoas. Quem tem como elemento de análise os veículos é o técnico. Tá vendo? Entenderam? Sim. Outra coisa, o enfoque técnico tem uma abordagem qualitativa. O enfoque técnico tem uma abordagem quantitativa. O enfoque sociológico... que eu já falei, né? Não, falei não. O enfoque sociológico apresenta como elemento de análise as pessoas com foco nos indivíduos. Quem tem foco nos indivíduos é o enfoque social. Então, o que resta é essa letra B. O enfoque técnico e social visualizam a viagem como um dado, que é o que a gente vê nesse slide aqui. O enfoque técnico e social, eles visualizam a viagem como um dado e privilegiam um comportamento individual. E o enfoque sociológico, que é o enfoque que é interessante de se ter em complementariedade ao enfoque... Eita, peraí. Em complementariedade ao enfoque técnico-social, ele privilegia o comportamento coletivo. Ele analisa o sistema de transportes de uma perspectiva da coletividade. Eu entender o comportamento de toda a coletividade, e não só de um indivíduo ou outro indivíduo. A minha unidade de análise não é o indivíduo, mas toda a coletividade. Então, a letra correta aqui é a letra B de bola. Ok? Isso daqui era só olhar aquela tabelinha ali. Questão 3. As questões centrais para as políticas de transporte e trânsito são: como a acessibilidade é distribuída no espaço, exceto, Léo, são exceto. Como a acessibilidade é distribuída no espaço, como grupos e classes sociais diferentes usam a cidade, quais são as condições relativas de equidade, segurança, conforto, eficiência e custo verificados nos deslocamentos, ou quais os locais de moradia dos usuários.
qual dessas coisas aqui não é uma questão central para as políticas de transporte e trânsito? Isso aqui foi numa aula que eu falei que tinham 3 questões centrais para as políticas de transporte e trânsito. Então, 3 questões centrais para as políticas de transporte e trânsito são essas 3 aqui. Os locais de moradia do usuário não se incluem, tá? O que vai ser incluído nessas questões centrais para as políticas de transporte são como a acessibilidade é distribuída no espaço, como os grupos e classes sociais usam a cidade, e não onde eles moram, mas como eles usam a cidade. Quais são as condições relativas de equidade, segurança, conforto, suficiência e custo verificadas nos deslocamentos, tá? Isso daqui é uma informação que a gente vai ter. E vai saber onde as pessoas moram, onde são as zonas de, a gente viu, as zonas de reprodução, que são os locais onde os usuários moram. Isso é uma informação, mas é uma questão central para as políticas de transporte e trânsito. E aí a gente vai ver aqui um pouco sobre isso daí. Esses espaços de produção, circulação e reprodução. Em cada cidade se materializa um sistema espacial complexo, compreendendo uma montagem interdependente de áreas funcionais, privadas e públicas. Essas áreas podem ser denominadas tanto como espaço de produção ou reprodução. Ambos os espaços são mediados por um terceiro espaço dedicado às necessidades da circulação. Assinale a alternativa incorreta quanto a esses espaços. Espaço de produção. Tá certo essa letra A? Diga aí. Agora, quero ouvir. Se eu for falar, eu vou errar. Então, deixa o povo falar primeiro. Não, pode falar. Bem isso. Espaço de produção, indústria, comércio, serviço, empresas, onde ocorre o processo de produção. Oxe, não tá certo, não é isso, não? Então, é para assinalar a alternativa incorreta. É, a você gosta desses incorretos, né, professora? Eu quero saber se a A está correta. Tá, a A tá correta. Muito bem. Aí a B. Espaço de circulação. Parte do ambiente construído que permite a circulação física de pessoas e mercadorias. Vias públicas, calçadas, vias férreas, terminais de passageiros e cargas. E aí, tá certo a B? Eu acho que não. Vias férreas? Vias férreas, eu achei estranho esse termo. É o espaço construído, o ambiente construído que permite a circulação física de pessoas e mercadorias. Via férrea permite a circulação de pessoas ou mercadorias? Tá, permite. Mercadoria, sim. Pessoas também. É, dentro... É, permite. Tá muito certo? confuso esse negócio. Tá certo, então, né? Tá certa. Espaço de Você circulação. tá me deixando bêbada já. Espaço de circulação são os espaços que permitem a circulação de pessoas e mercadorias. Você pode circular por calçada, por via férrea, você pode circular nos terminais de passageiros e cargas, vias públicas. O espaço de circulação é onde você nem produz nem mora. Você circula. Entendeu? Oi? Espaço de reprodução. Constitui um espaço de reprodução de veículos para o sistema de circulação.
E aí? Letra C. Eu dei a resposta até sem querer. Eu acho que essa tá certa, não? Ó, eu falei para vocês que na cidade a gente tinha os espaços de produção, circulação e reprodução. Tem um lugar onde a gente produz, tem um lugar onde a gente circula e tem um lugar onde a gente mora. Então, os espaços de reprodução são os espaços onde a gente mora. Então, esse espaço de reprodução é esse lugar onde as pessoas moram, se reproduzem. Então, é essa balela aí que o espaço de reprodução reproduz veículos, não existe isso. Reproduz veículo como reproduz veículo? Se você reproduz veículo, você está produzindo um veículo. Onde você produz veículo é num espaço de produção, numa indústria. Não num espaço de reprodução. Reprodução é de pessoas. Entenderam? Entenderam isso aí? Eu tenho que ouvir vocês. Eu entendi, professora. Show de bola. Eu não tinha prestado atenção nessa parte de veículos. Beleza. E letra D, a combinação dos meios de circulação, veículos ou próprio corpo, com a estrutura de circulação, que são as vias. Então, o meio que a gente usa para circular, que são os veículos, com a estrutura de circulação, que são as vias, constitui o sistema todo de circulação, veículo mais via. Isso aí está correto? Isso aí correto, né? Correto. Isso aí vem de um diagramazinho que a gente viu na aula 2. Esse diagramazinho aqui, ó. Estrutura de circulação mais meio de circulação, sistema de circulação, que junto com o ambiente construído forma o ambiente de circulação. Então, a resposta, letra C, que é a única incorreta.